Bom dia, pessoal. Hoje eu vou lhes falar sobre o que tem essas três ferramentas aqui em comum, né? E vou falar sobre a história essa ferramenta aqui do Stilson, a história do Stilson, né? Do Daniel Chapman Stilson. É uma história para introduzir a segunda parte, para dar uma continuidade aqui, só para explicar uma coisa muito interessante. Bom, o Stilson, né? Ele, durante a Guerra Civil, ele é de Massachusetts, né? De uma cidade chamada Somerville, né? Ele, como tinha problemas cardiovasculares, ele, quando deu a Guerra Civil, ele foi convocado para trabalhar não no fronte, mas num navio. O navio que estava sob o comando do coronel Levi, no caso Greene, né? O engenheiro e chefe dele. E ficaram amigos durante esse processo que o Stilson foi contratado como mecânico, porque ele era mecânico, né? Era também o que hoje seria um ferramenteiro, né? Ele entendia de ferramentas, de tornos, essas coisas todas, né? Ele foi contratado como mecânico e como bombeiro, que às vezes eram barcos fluviais, né? E às vezes tinha combates, tiros de canhão, pegava fogo, tinha que apagar o fogo se conseguisse fugir, não é isso? E isso levava com que, né? Eles tivessem que ter um bombeiro a bordo. Bom, é fato. Acontece que acabando a guerra civil norte-americana e tal, o Greene, né, o engenheiro, ele foi trabalhar com o James John Walworth, da empresa Walworth Company, que existe desde 52, né? Ele sozinho, né, tinha separado do primo, tal, tinha uma empresa em comum antes, e a parte de 52. Em 1865, o Greene foi procurar emprego na Walworth e foi contratado como engenheiro-chefe, desculpe. E nesse mesmo ano apareceu de repente o Stilson, né? Aí ele dizia, pô, vamos ser por aqui, aquelas coisas todas, eram vários amigos, né? E o Stilson estava procurando emprego, né? E o Levi deu um jeito, né? O Greene, de contratar ele para a Walworth como mecânico de manutenção, né? E o Stilson, né? Já era um bom mecânico e tinha um primo com o qual eles fizeram também uma chave de aperto para o setor de gás, encanamento de gás, né? Que também deu certo e tal, já tinha uma certa experiência. Um belo dia, né? Ele apareceu 4 anos depois, né? Em 1869, com um projeto de um grifo, né? Que mais tarde seria isso aqui, um projeto de um grifo, né? E mostrou para o engenheiro. O engenheiro gostou, falou, mas isso aí funciona, né? E recomendou a ele, para o chefe Walworth, né? Dar uma olhada na ferramenta. Aí conta, essa é uma parte da lenda. Conta a lenda que o Stilson apareceu no escritório do chefe Walworth. O Walworth mandou ele ir, né? Para a oficina, desencaixar um cano emperrado de 1 polegada em 1/4 com a ferramenta dele. O Greene falou, você vai ter que dar um jeito de... Ou você tira o cano emperrado lá do local, ou quebra a ferramenta, não importa o que aconteça, vai lá tentar. O Stilson foi lá, e meia hora depois voltou com o cano desatarrachado, a ferramenta intacta. Qual que é a parte da lenda aí? É que a ferramenta que o Stilson fabricou a primeira era de madeira, era um grifo de madeira. Né? E conta a lenda que ele desatarrachou com um grifo de madeira. Por isso que está isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui é de prender, isso aqui é de rodar, isso aqui é de prender e rodar. É por isso que está essas três ferramentas aqui emparelhadas, né? Mas, né, essa parte é romântica da história, mas a verdade parece que quando o Stilson mostrou a ferramenta de madeira para o engenheiro Greene, o Greene mandou ele ir para a oficina fazer uma similar de ferro, de aço, aliás, desculpe. E com essa de aço que ele foi lá e conseguiu tirar o que ninguém tinha conseguido tirar então, que era um cano emperrado que estava estourando a empresa, né? E aí começa a história do Stilson, né? Aí o que acontece? Imediatamente o Walworth, que era um homem generoso,
Falou para ele, faz o seguinte, vá salvaguardar o seu invento patenteando, vai para o escritório de patentes, leva um desenho, mostra as funções e patenteia a ferramenta para que ninguém roube de você. Aí o Stilson tinha 2 filhos, estava empobrecido pela guerra e tal, estava só há 4 anos na empresa, né? Falou, mas como vou deixar de comer, de dar de comer para os meus filhos para pagar uma patente? Né? Na época se cobrava até mais ou menos caro. Aí o Walworth, que era um homem generoso, falou, não, peraí, eu dou dinheiro para você fazer a patente, mas faça a patente, pelo amor de Deus, né? Aí o Stilson pegou o dinheiro do Walworth e foi lá no escritório, patenteou e voltou com a patente, né? E perguntou para o Levi, mas e agora, o que eu faço? Eu vendo a patente para o... E foi propôs, né? Se for vender para o Walworth, para a empresa, eu quero $2.500. Aí o Walworth, né, e o engenheiro falou, você está louco? Não, fica com a patente, você vai ganhar holding, se você vender essa patente, você vai se arrepender, que isso ainda vai te dar muito dinheiro. O Stilson falou, mas não dá, eu tenho família para sustentar e tal. Aí ofereceu de novo por 1.500. Não aceitaram mesmo assim, o Walworth era uma pessoa honrada, generosa, honesta, e não queria explorar o funcionário dele, né? O que hoje seria... tiro e queda, já ia pagar o valor mínimo 1.500, e se fosse empresário atual ia fazer isso, né? E deixar o cara se virar como empregado, né? Aí tá, convenceram então o Stilson a não vender a patente dele. Aí o Stilson, né, propôs um royalty para receber muito caro. Eles aceitaram, né, só para ver se a ferramenta vendia. Não vendeu, por causa do alto custo, por causa do royalty. Alguns meses depois, convenceram o Stilson a baixar essa taxa de royalties. Ele abaixou, aí começou a vender que nem água, né? Vendeu pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, todo o território nacional, virou um sucesso, sabe? Todo mundo queria. Stilson foi uma das ferramentas, um dos maiores inventos, para dizer a verdade, em termos de ferramenta, porque naquela época tinha muito problemas com tubulação, com porcas de locomotiva, estradas de ferro, tudo que era de aperto, não existia uma ferramenta adequada. Não existiam certos chaves de ajuste, mas sem esses mordentes aqui, que são a chave do negócio, e sem essa mesa pivotante que faz com que o torque venha todo para frente na mola aqui, né? Sem essa tecnologia, né? Pivotante envelopado com regulagem, porque envelopado para que isso não se mova durante a manipulação, é uma fórmula inteligente. Então o que aconteceu, né? O Walworth, né, convenceu o Stilson a manter a patente, né? E ele manteve a patente, e ao longo dos anos ele recebeu, a primeira montante que ele recebeu dos royalties foi $40.000. E ele só queria 2.000 pela patente, 2.500, veja bem, né? Olha como foi generoso o Walworth, dono da empresa, com ele, né? Então é uma história assim de fidelidade, de honra, de honestidade, né? Assim, de comprometimento pessoal, né? Proteção do indivíduo, do funcionário, né? E não é como hoje, que é aquela exploração, como aconteceu, não sei se vocês sabem, né? O caso da Toshiba. O engenheiro da Toshiba que inventou o LED, Light Emitting Diode, é um diodo que emite luz, isso é raro, né? Nunca tinha acontecido. E quando o cara foi requerer a patente, o engenheiro japonês, a Toshiba falou, não, você trabalha na minha firma, a patente é minha, né? E não quis, né? E estão brigando até hoje por causa dessa patente, e vê que foi o maior invento do século XXI, né? Porque o LED está em todo lugar, telecomunicação, televisão, iluminação pública, está em todo lugar. Sem LED não se vive mais o dia. Mas então, pessoal, assim, essa história que ele queria te mostrar, de como um pedaço de madeira, ele conseguiu fazer essa ferramenta, que se tornou a ferramenta mais popular da sua época e até hoje ainda existe. Beleza? Então é uma história que eu queria contar, digamos que uma história própria para a época de Natal, beleza? Então por hoje então, minha gente, é só. Muito obrigado, até a próxima.